Salve, salve galerinha! Sei que você deve estar pensando, maluco, hoje o trem tá esquisito. Tem uma cambada de rabisco de um lado, se eu sair da tua frente tem um monte de rabisco do outro. E nós estamos na nossa playlist de nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados. Fala, maluco! Então eu vou ter que me virar com isso daqui, achar um hidrocarboneto, achar quem é a ramificação, cadeia principal e dar nome para tudo isso? É isso que nós estaremos fazendo na nossa aulinha de hoje. Então, gente, esses dois compostos representam exatamente o mesmo, ok? Esses dois desenhos representam o mesmo composto, certo? Eu desenhei duas vezes para não ficar muito confuso, para não ficar muita bagunça aí na tua cabecinha, certo? Então, o meu primeiro passo é identificar qual é a cadeia principal. Vai, pensa aí, qual é? Eu sei que não deu tempo de você escolher a cadeia principal, mas qualquer coisa você volta um pouquinho, dá um pause e tenta localizar a cadeia principal, certo? Eu já vou resolvendo aqui com você agora no nosso primeiro momento dessa aula, que é identificar a cadeia principal. Se você não fez isso ainda, dá um pause comigo fora da tela e tenta identificar e confere aqui comigo. Ok? Então a cadeia principal, gente, a cadeia principal, ela está identificada aqui, ó. Faz toda essa volta e vem até lá em cima. No meu outro composto, ela vem lá de cima, faz toda a volta. O composto é o mesmo, desenhei ele duas vezes para não bagunçar. Então eu vou começar a numerar de dois modos. Vou numerar de baixo para cima, da ponta de baixo para cima, e no outro eu vou numerar de cima para baixo. E depois de separar a cadeia principal, o passo é contar os átomos de carbono da cadeia principal para identificar por onde eu vou começar contando eles, beleza? Então eu vou começar contando por aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu sei que vocês sabem contar também, é só para não ficar aquele silêncio, aquele cri-cri no meio do vídeo. 12, 13, 14, 15... e 16. Então eu tenho 16 átomos de carbono. A minha maior sequência em toda essa estrutura corresponde a 16 átomos de carbono. E na cadeia do lado eu vou fazer a contagem de cima para baixo, invertida. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vamos contando todos os átomos, numerando eles, porque a numeração é importante na hora de a gente dar nome para esse composto como um todo, certo? Identificar as posições dos radicais. Então fiz as duas contagens, de cima para baixo e de baixo para cima. Cara, sempre que você puder, faça isso. Se você tiver tempo para resolver o exercício, faça isso, ok? Numere dos dois lados possível, de baixo para cima, de cima para baixo, esquerda, direita, direita, esquerda. Como for possível, faça a numeração. Sabe como que tu vai fazer o desempate? Com a soma das ramificações. Ok? O resultado da soma das posições das ramificações, sendo o menor, é esse que vai ser válido. Você sempre vai trabalhar com a menor possibilidade. Então, somando aqui, meu primeiro composto, eu tenho radical, aqui ó, fazer de outra cor, no meu carbono 3. Eu tenho radical no meu carbono 5, tudo isso daqui é um radical somente, ok? Aqui eu tenho radical também, no 7, no 8, no 9 e no 10. Então eu tenho radicais nos meus carbonos 3, 5, 7, 8, 9 e 10. Então eu vou somar as posições dos radicais. Radical no 3, radical no 5, no 7, no 8, no 9 e no meu carbono 10. O resultado dessa soma aqui para mim vai dar 10, 20, 29, 34, certo? Então eu tenho radicais aqui no 10, 9, 19, com 8, 27, 27 com 7, 34, 39, 42. O resultado dessa minha soma aqui é 42. 10, 20, 20 com 17, 37 com 5, 42. Beleza, o resultado da soma aqui deu 42. Agora, vou ver onde eu tenho radicais na minha outra contagem, na minha contagem de cima para baixo. Então eu tenho radical no carbono 7,
no carbono 8, 9, 10, carbono 12 e no carbono 14. Então eu vou somar todas as posições aqui. 7 mais 8 mais 9, então eu tenho 7, 8, 9, 10. Então mais 10 mais 12. E vou somar também o radical no carbono 14. Vamos aplicar minha matemática básica agora, se Deus quiser, há de dar certo. Ok? Então eu tenho 12 com 8, 20, com 10, 30, 30 com 16, 46, com 14, 60. Aí agora saiu de primeira. Meu somatório deu 60. Então qual é a sequência que eu vou considerar? Eu vou considerar a sequência de baixo para cima, porque o radical somatório é menor, ou seja, os radicais estão nos menores números mais próximos do 1, mais pertinho do 1. Aqui eles estão mais distantes, o somatório deu maior. Então identifiquei a cadeia principal, identifiquei qual delas vai seguir a contagem, se é de cima para baixo ou de baixo para cima. Nós vamos ficar com essa soma aqui, ó, de baixo para cima, porque o resultado é menor. Próximo passo é a gente identificar os radicais, quem são os radicais que estão para fora, e organizar eles para dar nome a esse composto todo. Beleza? Então, vamos fazer subir a transição para a gente apagar a cadeia que a gente não vai usar e ficar somente com essa daqui e limpar um pouquinho essa bagunça. Então, sobe a transição. Voltando da nossa transição, agora já apagado o composto que nós não iríamos usar, certo? Que não estava de acordo com as regras. Agora o nosso passo é identificar os radicais orgânicos. Então, identificando os radicais orgânicos. Esse primeiro que está marcado aqui é esse tracinho que está representado lá em cima. Então, esse meu primeiro radical orgânico, na pontinha dele eu tenho um carbono. E para fechar as 4 ligações, faltam 3 hidrogênios. Então, eu tenho CH3 com valência livre. CH3 com valência livre é o radical metil. Então, eu tenho o radical metil no carbono 3. Agora, aqui, quem eu tenho? Eu tenho C, 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 por aqui onde ele segue fazendo a ligação na cadeia, onde ele vai se encostar na cadeia. Então aqui é CH3, CH2, CH2 e uma valência livre. Esse camarada é o radical N-propil, metil e N-propil. Identificando esse radical aqui, ó. Então esse camarada é esse que está desenhado lá, hein? Então a parte de cima é por onde ele se liga na cadeia. Aqui no meio um CH, CH3 e CH3. Esse é o meu radical isopropil. E o meu último é esse radical que está aqui no cantinho. Eu tenho CH3 nas extremidades, um carbono em cada, mais 3 hidrogênios para fechar as 4 ligações. Aqui só um átomo de carbono e uma valência livre nele. E esse átomo de carbono é terciário. Então aqui eu tenho o terc-butil. Bom, eu tenho então os radicais todos. Fala, pô, Naco, não vai fazer o que está no 9 e no 10? Cara, o que está no carbono 9 é esse mesmo aqui. E o que está no carbono 10 é o terc-butil que está representado aqui embaixo, certo? Então agora eu vou fazer o quê? Eu vou organizar esses camaradas. Por quê? Porque na minha hora de dar o nome, eu coloco em ordem alfabética, mas aqui eu vou chamar a atenção para um detalhe. Olha o N-propil, o terc-butil e o isopropil. O que eles têm? Certo? O que eles têm de tão especial? O N-propil tem um tracinho que separa ele do nome propil. O terc-butil tem um tracinho que separa ele, o terc do butil. O isopropil não tem. O isopropil ele é um nome só, certo? Um mamão inteiro. Então na hora de eu considerar a ordem alfabética, eu não vou considerar, por exemplo, o T aqui da frente, porque ele separa. O terc só está indicando que da família do butil está ligado pelo carbono terciário. Então o nome que eu vou considerar aqui é butil na minha ordem alfabética e não o terc. No N-propil, mesma coisa, eu vou considerar o P do propil e não o N, porque o N está separado. O N está indicando que a ligação é pela extremidade. Agora, no isopropil, o isopropil é um camarada com um nome só. Então ele eu não levo em consideração o P do propil, eu levo o I do iso. Então esse pequeno tracinho jaguara aqui no meio faz toda a diferença.
Ok? Então, organizando isso daqui em ordem alfabética. Quem vem primeiro? Butil, certo? Mesmo tendo o T na frente, porque eu levo em consideração o B do butil. Depois do B vem I, do isopropil. Então, o segundo nome que eu vou utilizar é o isopropil. Depois eu tenho metil e propil. Então, vou ter metil como terceiro. E por último, eu vou colocar o propil na minha história. Então, a ordem é primeiro terc-butil, depois isopropil, depois o metil e por fim o N-propil. Então agora é organizar isso daqui e dar nome a essa maravilha, beleza? Então vamos embora. Primeiro terc-butil. Onde eu tenho terc-butil? Eu tenho terc-butil no carbono 8 e no carbono 10. E eu tenho 2 terc-butil. Então vai ficar assim, ó. 8,10 de, porque são 2, de terc-butil. Então, no carbono 8 e no carbono 10, eu tenho 2 radicais terc-butil. Pôr um pouquinho mais longe para não parecer um ter-butil, né? Ficar um terc-butil. Agora, segundo vem o meu radical isopropil. Onde eu tenho isopropil? Nos carbonos 7 e no carbono 9. Então, 8, 10 de terc-butil. No carbono 7 e no carbono 9, 7,9 de isopropil, porque são 2 de isopropil. Seguindo, aí não cabe tudo no quadro, eu vou seguir aqui embaixo, é tudo um nome só. Então depois eu vou encontrar o metil, que está no carbono 3. Então 3 metil. E por último vou colocar o N-propil, que está no carbono 5. Então 5 N-propil. E agora o nome da cadeia principal, que são 16 átomos de carbono com ligação simples. Qual é o prefixo de 16 átomos de carbono, Anak? Hexadec. Hexadec, 10 com 6. 10 com 6 é o vulgo 16. Somente ligações simples é AN e a terminação O. Então o nome inteiro desse meu composto é 8,10 de terc-butil, 7,9 de isopropil, 3-metil, 5-N-propil, hexadecano. Um nome maravilhoso. Beleza, galerinha? Dá uma olhada com carinho para trás, volta no nosso passo a passo e tenta chegar nisso daqui sozinho no final. Beleza, galerinha? Eu espero ter ajudado vocês e até uma próxima aula.